que você tem visto a chegada da robótica, da navegação? Então, é algo que chegou para ficar, não tem jeito, né? Hoje, na coluna também a gente tem a navegação e agora, mais recentemente, já temos alguns braços robóticos, mesmo lá na CD nós já fizemos teste com alguns. A navegação em si, que seria o quê? Algo que te dá a precisão para colocar o implante na coluna, que normalmente é o parafuso, que o pessoal chama de pino, né? Então você tem uma visão tridimensional de que aquele parafuso está no lugar certo. Quando você não usa aquilo, você usa uma escopia, alguma coisa, ou faz freehand, né? Que você faz basicamente vendo anatomia sem nenhum outro aparato tecnológico. E depois você pode fazer um raio-x, uma radioscopia, para visualizar se seus parafusos estão adequados. Isso veio, obviamente, para trazer segurança aos pacientes, para trazer segurança a nós. A navegação, que é esse aparelho que guia a colocação dos parafusos, é algo que chegou e já é fundamental, já está fundamentado também o uso dela. Então, nos casos mais complexos, a gente utiliza o aparelho que é chamado de O-arm, né? Como se fosse uma tomografia intraoperatória, uma visão tridimensional para você checar o posicionamento desse parafuso. Agora, a robótica, o que a gente tem aqui é o braço robótico. Ele te dá como se fosse uma mira. Ele fala que é aqui que você tem que colocar. Mas quem faz a colocação e a introdução ainda é o braço humano, né? É o braço humano. Mas isso, para quem acabou de formar, para quem é jovem, é uma coisa extremamente normal e que ele já sabe que a evolução é essa e vai ser assim mesmo. Agora, para quem operava lá atrás com toda a dificuldade, mais velho, é estranho. Eu vou falar para você que é estranho. Você vai pedir para um robô colocar. Eu fiz o teste lá com o braço robótico, lá na CD, e vou falar para você que eu ficava com medo do robô. Errar? Eu confio mais em mim. Eu acho que eu confio mais em mim do que nesse robô aí. Eu testei também. E aí a primeira coisa que eu fui testar é se ele aceita eu passar o parafuso errado. E aí? Ele aceita, assim, o planejamento é meu, a responsabilidade é minha. Exato. Tá. Então, se eu planejei pela anatomia, pela imagem, está nesse espaço, ele vai me deixar nesse espaço. Então, o meu planejamento tem que estar correto para ele me posicionar correto. É lógico que é uma coisa visual, você não vai passar daquela forma porque você está vendo que está errado, né? Mas ele aceita, é o que o José falou. Mas eu acho que ainda a parte da robótica na coluna ainda tem um degrauzinho a ser desenvolvido ainda. Mas não é igual próstata, por exemplo. Uhum. Eu vi um cirurgião mais experiente falar que é igual dirigir um carro câmbio automático. Aquele diplomatão, aquele Opala que você gostava de passar marcha. Manual. E agora pegar um carro automático. Então, quem nunca dirigiu um manual, talvez nunca vai entender isso que a gente está falando. Exatamente. Mas é evolução. Exato, não tem jeito. Mas que ela aumenta, nosso tempo cirúrgico aumenta hoje. Aumenta. Esse, para mim, é a principal crítica. Aumenta? Realmente, aumenta o tempo cirúrgico por conta do manuseio do aparelho. A calibragem. Calibrar, exato. Demora mais tempo. E a gente opera, o tempo cirúrgico para essas cirurgias é um fator importante por conta de sangramento. Então, quanto menor o tempo cirúrgico, não é que você vai operar às pressas, mas você tem uma menor chance de sangramento. Então, é importante. E você aumentar muito o tempo cirúrgico, você acarreta nas complicações de ter um sangramento maior. Agora, nos casos complexos, mais difíceis, de muita rotação, de alto valor angular, é algo que ajuda demais.